São Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 54, que o pastor estará nos trazendo. Vamos se pôr em pé, ao som do Santo de Crer, vamos receber o pastor Denisvan Pereira nos trazendo a palavra do Senhor. Chegamos aqui mais uma vez pela graça e também pela tua misericórdia. Colocamos, Senhor, em suas mãos as nossas vidas, porque Amém. Sabemos que é as mãos que conduz os passos de cada filho e cada filho do Senhor. Pedimos o perdão pelos nossos pecados para poder entrar na tua presença, porque a presença do Senhor é santa, Senhor. Amém. Somos um povo indigno, mas o sangue que foi vertido ali no Calvário fez com que cada um de nós pudéssemos chegar aqui e clamar pelas nossas necessidades. Amém. Certo que mais uma vez o Senhor tomará conta de nós. Amém. Esta reunião, ó Deus, certamente já está sendo abençoada e o Senhor tomará conta até o final dela. Unja, Senhor, a mim para levar uma porção mais da tua palavra para os teus filhos, é o que eu te peço no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão, poder dar um pouquinho mais de som. Nós vamos fazer a leitura, conforme anunciado, de Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao 54. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e despiram-o, o cobriram com uma capa escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o cuspiam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, e, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: Tu que destrói os templos e
em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei do judeu, ou se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus com alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Podeis assentar. Amém. Deus continue abençoando a leitura da sua palavra. Nós estamos nos preparando para tomarmos aí a nossa Santa Ceia, e o Calvário nos deu o direito de tomarmos o caminho da mesa. O Calvário tem um significado muito grande na vida do pecador. Nesta mensagem o profeta diz que foi lá no Calvário que os nossos pecados foram perdoados. Foi lá no Calvário que as nossas enfermidades foram saradas. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, então nós tivemos o direito de entrarmos na presença de Deus. Por isso que quando nós chegamos na casa de Deus, então nós pedimos que a graça, a sua mão de misericórdia, tome conta de cada um de nós, para que nós possamos render todo o nosso ser a Ele, e assim adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Nós não temos santidade nenhuma, nenhum ministro, nenhum diácono, nenhum auxiliar, nenhum membro, mas Ele nos santificou pelo sangue que verteu lá no Calvário. Agora, vamos guardar isso na nossa mente. O Calvário, o profeta diz que deve sempre ser lembrado. O tempo todo nós devemos lembrar do Calvário, o sacrifício que foi feito por nós. Porque se nós não lembrarmos do Calvário, parece que a salvação se tornou uma coisa comum para muitas pessoas. As pessoas, simplesmente por ir à igreja,
acha que estão cumprindo o papel dela. Simplesmente por ser dizimista, ofertante, elas acham que estão cumprindo o seu papel. Não. Quando você lembra do sacrifício que foi feito ali no Calvário, então o nosso espírito começa a gemer dentro de nós. Nós não conseguimos nos conformar, como expressou Paulo, com a era em que nós estamos vivendo. É muito mundanismo dentro das igrejas. É muitas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Mas Deus enviou um profeta com uma mensagem libertadora. Uma mensagem que nos leva a nos identificarmos com o que nós éramos desde antes da fundação do mundo. E isso mostra para nós que nós temos realmente uma verdadeira identidade. E para isso temos que zelar. Agora eu gostaria de tomar da mensagem pregada pelo profeta desta era, intitulada Aquele Dia no Calvário. Agora vamos falar nesta manhã. Nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar. Aquele dia no Calvário. Fixe isso em sua mente enquanto o profeta vai falar. Eu sou simplesmente um porta-voz, um atalaia, que estou aqui transmitindo uma mensagem profética. Lembre que eu também faço parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, tanto quanto você faz. Amém. E tenho a mesma necessidade que você tem. Por isso eu também preciso desta mensagem para mim. Aquele dia no Calvário. Isso tem que chamar a nossa atenção. Gravar isso na nossa mente e deixar isso descer no nosso coração. Para nós sairmos daqui, como diz o profeta, uma pessoa mudada. Um cristão diferente. Cheio de vontade de viver esta mensagem. De andar realmente sendo as testemunhas que Jesus disse que estaria aqui na terra, levando o Evangelho. Atender aquele ide que Jesus, quando ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aqueles que creem. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não mudou, como nós acabamos de ouvir aqui. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. E o desejo do mensageiro desta era foi ver a sua igreja, a sua noiva, a noiva do Senhor Jesus Cristo, firmada nisso. Ele disse: fique com o que está nas mensagens. Amém. Não fique com a interpretação do homem, fique com o que está na mensagem. Amém. Fique, porque a fé para o rápido nós vamos encontrar na mensagem. Amém. Ele diz: isso parece um pouquinho fora de estação. Isso deveria ser na sexta-feira da paixão. Veja, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, você tem que sair daqui de dentro deste santuário e entrar no seu carro e fixar isso na sua mente, o que o Calvário fez por mim. Da onde foi que aquele sangue que foi vertido lá no Calvário me tirou? Lembra que você não era nada, que eu não era nada. Ele nos tirou do buraco do pecado. Aquele sangue se tornou uma corrente forte, e foi lançada para a nossa direção quando nós não éramos nada. Então, de repente, nós agarramos naquilo como entre a vida e a morte. É a nossa única chance. Nós não tínhamos esperança.
Nós não tínhamos direito em salvação, mas quando o sangue foi vertido, ali chegou a nossa oportunidade. Então nós agarramos aquilo no buraco do pecado e Ele puxou para a palavra. Ele não puxou para um sistema, Ele não puxou para uma organização, Ele puxou para dentro da palavra. E quando as coisas começaram a ficar turvas, escuras, no entardecer, então Ele enviou um mensageiro para esclarecer essas coisas e mostrar a nossa verdadeira identidade. Nós temos ouvido muito a respeito do Calvário. As pessoas falam sobre a cruz, sobre a crucificação de Jesus, mas elas não sabem o que isso significa. E a prova de que não sabe é porque não tem respeito com a palavra. Quando uma pessoa vive uma vida infiel a Ele, isso é faltar com respeito à palavra. É difícil, é duro, corta, mas é verdade. Somos um povo muito bem instruído pela mensagem desta hora. Podemos fazer qualquer coisa errada, mas não por falta de instrução. Ainda que tenha muitos pastores que tomam isso como se fosse uma profissão, mas Deus tem aqueles que são chamados. Desde antes da fundação do mundo, o nome deles estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, como o nome de Moisés estava escrito para libertar o povo de Israel de dentro do Egito. O profeta diz que como Israel foi designado por Deus para tirar o povo de dentro do Egito, essa mensagem foi designada por Deus para tirar a noiva do Senhor Jesus Cristo de dentro de uma denominação, de dentro de um sistema religioso, de colocar você numa altura. Lembre-se que você é uma águia. E quanto mais alto você voa, mais perigoso fica. Porque se nós cairmos de determinada altura, você se quebra, vai no médico, ele deixa você lá, quem sabe puxando de uma perna, uma situação ou outra, e você ainda consegue sobreviver e andar. Mas dependendo da altura que se você cair, você se despedaça, irmão. É por isso que quando as pessoas entram para um ismo, o profeta fala, aí não tem mais jeito. Ele se torna pior do que uma denominação, porque ele já não crê mais em nada. Ele descreu da verdadeira palavra de Deus. Amém. Mas quando você fixa na sua mente, e você descobre que você foi eleito por Ele desde antes da fundação do mundo, então não tem demônio neste mundo que possa te enganar. Graças a Deus. Porque a Bíblia disse que no final dos tempos dois espíritos seria muito parecido, falando de Jesus, falando acerca da sua palavra, e hoje nos dias que nós estamos vivendo, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, tomando a Santa Ceia da maneira correta, fazendo o ato de lavar os pés da maneira correta, mas se você fosse aprofundar mesmo, mergulhar na palavra, você descobre que tem alguma coisa que está errada em algum lugar. É na música, é na liberdade que a igreja tem, porque o pastor tem medo de falar a verdade, perder os seus membros e as suas contribuições, e assim segue. Amém. Somos ensinados pelo mensageiro que um homem que foi chamado para pregar esta mensagem, ele tem que ser comprometido com a palavra. Amém. Tem que ser comprometido com a palavra de Deus. Isso é igual a um casamento. Quando você se casa com a sua esposa, você fica comprometido com aquela mulher. Independente das mulheres que aparecerem, pode ser mais bonita, mais jovem, seja o que for, você é comprometido. Você tem uma aliança com Deus.
O natural e o espiritual vão andando junto, irmão. Quando você ama, você não trai. Amém. Graças a Deus. O profeta fala que, numa mensagem, ele fala que, ainda que ele traísse a esposa dele, e soubesse que ela a perdoaria, mesmo assim ele não faria, porque eu a amo. Amém. E ainda que nós traímos a Deus, ainda que nós faltamos com respeito à sua palavra, nós sabemos que Ele nos perdoa. Mesmo assim nós procuramos de todas as maneiras não fazer isso, porque nós sabemos que Ele nos ama e nos perdoará de todo pecado. Amém. Mas quando nós somos comprometidos, nós temos comprometimento, então isso nos leva a sermos fiéis. Amém. Gostoso quando você ouve: eu quero ser fiel, Senhor. Amém. Fiel até o fim. Irmão, nós precisamos chegar lá. Nós estamos na reta final. Quem sabe uma desviadinha, o arrebatamento acontece e a pessoa ficou para trás. Aí isso vai demorar, não importa. A vinda do Senhor Jesus Cristo está às mãos. Está muito próximo. Os sinais dos tempos estão aí. Os sinais das Escrituras já estão sendo cumpridos e as pessoas estão deixando passar por alto, diz o profeta. Amém. Homossexualismo aumentando cada dia, casamento de pessoas do mesmo sexo sendo organizado pelo sistema político, misturado com a igreja, cumprindo-se a palavra, e as pessoas estão acomodadas. Mas quando você lembra do Calvário, fala assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Quando você volta lá no Calvário, você fala: Deus, me ajuda. Quando eu achava que eu não tinha esperança, eu não conhecia essas coisas, eu acreditei, eu confiei, eu criei na sua palavra, e agora as coisas vão ficando cada dia mais difíceis. Mas eu creio na sua palavra e me ajuda. Nós temos ouvido muito a respeito do Calvário, irmão. Lemos isso sobre todos os dias, pregadores têm falado sobre isso desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante. É um dia muito importante, irmãos. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. É o dia do Calvário. Eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isso significa para nós. Voltarmos lá no Calvário, examinar o que aconteceu com Jesus, quando ele foi até o Gólgota. E ali o profeta disse, ele teve uma conferência com Deus, pediu para que os discípulos ficassem ali em oração, enquanto ele falava com Deus. Então Deus começou a mostrar essa igreja, chamou a atenção dele para aqueles discípulos que ele pediu para ficar ali vigiando, orando. Enquanto ele estava fazendo aquela conferência, os discípulos foram dormir. O profeta faz um drama e diz assim: eles estão dormindo. Mesmo assim você está aí disposto a entregar a sua vida por eles. Então de repente diz que ele lembrou, o profeta diz que ele foi andando aos tempos, às eras para frente, e começou a ver cada um de nós que não tínhamos condições de chegar. De repente começou a correr lágrimas de sangue dos olhos de Jesus.
A pressão foi tanta, irmão, foi tanta pressão naquele corpo chamado Jesus, que dos seus poros começaram a verter sangue. E tudo isso foi por mim e por você. Tudo isso foi para que nós pudéssemos ter esta reunião como nós temos. Agora veja, se nós não voltarmos lá no Calvário, nós não conseguimos ver, como diz o profeta, ele descendo as ruas de Jerusalém, sendo zombado por aqueles homens que se diziam ser adoradores de Deus. Nós não conseguimos ouvir aquela cruz batendo naquelas pedras arredondadas nas ruas de Jerusalém. Nós não conseguimos ouvir a mensagem da hora. Nós achamos que tudo é difícil. Mas as coisas inovaram. Mas Jesus permanece o mesmo. A sua palavra tem o mesmo poder. Ele quer um povo escolhido e de boas obras. Eu creio que é esta noiva. Ele vem buscar um povo escolhido e de boas obras. E esse vem, ele vem nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados para encontrar. Esse é o povo escolhido por Deus, de boas obras. Isso significa que tem um povo por aí que é de más obras. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, irmão, estamos procurando por cada importância de Deus que nós sabemos. Quantos aqui vieram da sua casa para buscar mais um pouquinho de conhecimento para não cair nas ciladas de Satanás? Foi isso que nós fizemos. Nós viemos aqui para procurar um pouquinho mais de como, o que é mais importante para mim. É o mundo? É a minha família? É as festas de aniversários? É as festas que o mundo oferece? Não. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. Amém. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que ele precisar acrescentar para você, ele acrescenta. Não precisa se preocupar. Mas nós estamos com a cabeça cheia de problemas. Nós sofremos uma pressão psicológica tão grande que parece que tem hora que as coisas vão explodir. Em casa nada dá certo, no trabalho tudo dá errado. Se você chega em casa, a esposa está nervosa, e com razão. Você também está nervoso, e de repente tudo começa a explodir. E você até esquece de ter um ensinamento como esse. Então nós viemos aqui para sermos melhores cristãos, para sermos melhores esposos, melhores pais, saber como se comportar naqueles momentos difíceis, na hora que o mar estiver tempestuoso, na hora que os problemas surgirem, aí é que você mostra o seu equilíbrio. É que você mostra realmente a sua raça. Você não perde o equilíbrio porque surgiu os problemas. Você para, você analisa, pensa e depois toma uma decisão precisa. Você toma uma decisão precisa. Por que muitas vezes os pastores são mal entendidos? Chega problemas para ele, que a igreja pensa, pastor, fez um negócio esquisito, deixou tal coisa passar. É como se o pastor tivesse, vamos dizer assim, acoitando as coisas erradas. Não. O homem em si, quem sabe, se fosse fazer a sua vontade, falou, pega a sua mala e vai embora. Você só me causa problema. Pegamos uma mensagem na sexta-feira em Araucária, nas asas de uma pomba branca. O salmista falou, se eu pudesse,
eu voaria para o deserto, para não ter problemas, para não ter dificuldade. Mas quando o ofício desce, aí a graça, isso não tem explicação. A misericórdia, ninguém explica. É o ofício que resolveu fazer aquilo. Foi o ofício que estava em Jesus Cristo que resolveu perdoar aquela prostituta que os fariseus queriam condená-lo. Ninguém podia falar nada. E aquele mesmo ofício ainda está aqui na terra. Aquele sacerdócio real ainda está aqui. E tudo que podemos descobrirmos aqui para aprendermos um pouquinho mais como andar aqui na terra. Por isso, irmãos, eu sempre oriento a igreja, mostro, procuro ser o mais claro, objetivo possível para mostrar para a igreja. Você viu alguma coisa errada do seu irmão? Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dele. Quer fazer a coisa certinha conforme manda as Escrituras e o profeta desta era? Foi você que viu, é você que mata e é você que dá vida. Sabia disso? Quem vê tem o poder de matar aquela pessoa e tem o poder de dar vida para ela. Porque você pode denigrir a imagem de uma pessoa e matar ela moralmente, espiritualmente falando. Você pode até fazer com que uma pessoa desanime e vá embora e nunca mais volte no culto. Perde o ânimo pelo companheirismo. Mas se você for uma pessoa sábia, uma pessoa daquelas que sabe o que é uma instrução vinda direto de Deus, você vai lá com amor, não vai com ódio, vai com amor naquela pessoa e diz: irmão, irmã, eu te amo. O que você está fazendo, irmão? Irmã, o pastor está pregando, a mensagem nos ensina que esse comportamento não fica bem para você fazer. Você não quer parar com isso? Você não quer deixar de fazer essas coisas? Se a pessoa insiste, você chama um diácono. Ele vai cumprir o ofício dele, para isso tem diácono na igreja. Aí chamou mais uma testemunha, não foi, vai, aplica Mateus 18, deixa Deus resolver o problema. Aqui ninguém entrega ninguém para Satanás, não. Deus é que faz o que tiver que fazer. Nós não condenamos ninguém, é com Deus. O que aconteceu com aquele jovem que vivia com a madrasta do pai dele lá? Fala para ele parar com isso. Não parar, nós tira as mãos de cima dele e deixa ele. Deixa que Deus ponha ele no lugar. O nosso problema é que na hora de Deus trabalhar, aí entra a paternidade, né? O filho faz a coisa errada, entra a paternidade, entra a parte materna. Deus quer esfolar, não esfola meu filho não. Aí você pediu para fazer isso, agora não quer. Eu quero tratar com ele. E olha, irmãos, a coisa vai mais além, você sabia? Vai mais além ainda. Quando Deus quer tratar com uma pessoa e nós pula na frente, nós podemos tomar chicotada de várzea, de graça. Não era para nós, a gente podemos tomar de graça. Era para o outro. Você vai interferir num programa de Deus, dá problema sério para você. Amém. Nós estamos aqui para aprender. Isso aqui é uma reunião de Santa Ceia, mas como nós não temos culto na parte da manhã, então nós fazemos disso aqui a nossa escola dominical. Saímos daqui aprendendo como se comportar. Não temos que falar mal do nosso irmão. Então você não vai fazer vista grossa daquilo ali. Você sabe de uma coisa que está errada, você vai. Agora só toma cuidado, né? O grande problema é que às vezes nós queremos cuidar do problema do outro, mas o nosso é maior do que o problema do outro. Aí entra naquela escritura, porque quer tirar o cisco, mas está com uma trave no olho. Aí tem que tomar cuidado, tem que ter certeza do que você faz, porque senão
como diz aí fora, você vai dar uma invertida, o choque volta. Aí o irmão fala, irmão, quem é você? Que qualidade de vida você tem para vir falar comigo sobre essas coisas? Aí você vai ter que baixar a cabeça e ir embora para casa. Eu falei, realmente estou enrolado. Muitos anos atrás eu tive um caso, né? Um irmão, numa inocência, eu creio que ele fez isso na inocência, né? Me chamou e foi falar um negócio para mim lá, que disse que eu tinha falado. Eu cansado, irmão, do serviço, trabalhando, e eu era diácono na igreja, encostado nas paredes para poder sobreviver, como diz o outro, fazendo o meu trabalho encostado pelas paredes, e de repente sou chamado e recebo assim uma acusação, bem na hora da pregação. Eu já achei assim uma coisa muito fora de ordem, né? Porque pensando assim, poxa, o irmão vai querer me chamar a atenção na hora da pregação, já é uma coisa fora de ordem, né? Espera terminar o culto ou chama antes, depois a gente conversa sobre o assunto. Aí ele falou para mim, e tal, ele disse que um diácono aqui vai fazer isso, fazer aquilo outro. Não foi claro, né? Mas eu era diácono, eu falei assim, bom, se me chamou, preciso nem eu ser inteligente para saber que sou eu, né? Eu só olhei, deixei de falar tudo, né? Só olhei e falei assim, irmão, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu pode fazer. Estava com mais uma testemunha junto. A fonte que o senhor recebeu a informação é segura? Ele falou, então, irmão, então não perde tempo não. Amém. Não perde tempo não. Tem gente que não vale a pena. E o dia que eu precisar fazer isso que o senhor está falando, você pode ficar tranquilo que eu faço. Eu não mando recado, eu vou lá e faço, porque se eu tiver certeza do que eu estou fazendo, eu vou lá e faço. Entendeu? Então são coisas, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, né? A fonte que você está recebendo informação, você tem que saber se ela é segura ou não. Agora, tudo que a gente vê, vai tirando lá e vai tirando as suas conclusões e vai atendendo tudo. Temos que vigiar. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Então, até nisso nós temos que tomar cuidado. Agora veja, nós viemos aqui para aprendermos um pouquinho disso. E tudo isso é fazendo parte da palavra de Deus. Nós viemos aqui para aprender como, se entramos numa situação como essa, como sair dessa situação. E se for alguma outra coisa, e assim segue. Amém? Então que Deus vai nos ajudando. Agora, para vermos o que é para nós. Para nós vermos o que é para nós. Se Deus manda uma mensagem para nós, nós temos que pegar a sua mensagem e aplicar em nós. Aplicar aquela mensagem em nós. É difícil. Quem vai suportar? Quem que vai aguentar isso aí? Ué, irmão, mas é assim, ué. Isaías diz que o reino de Deus é tomado à força, ou é de qualquer jeito? Não, é a força. Você tem que lutar pelo aquilo que é seu de direito. E você tem que saber que você está brigando é contra Satanás. Seu maior adversário é Satanás. Você está brigando contra ele. Então ele vai tentar trazer para você, de repente, um monte de coisa. Até sabemos que ele pode colocar o seu irmão contra você. Ele pode pôr seu irmão para falar mal de você. Ele pode colocar um diácono para falar mal de você. Ele pode colocar até o pastor para ficar contra você. E agora? E aí você tem que mostrar realmente a sua identidade, a sua origem e manter-se de pé. O seu foco é a palavra. Na verdade, nós não temos que olhar para o que acontece ao nosso derredor. A Bíblia diz que 1000 cai à sua direita, 10.000 cai à sua esquerda, mas você não é atingido, você prossegue caminhando. E o nosso alvo é o Calvário. Como o nosso assunto nesta noite é o Calvário, então o nosso alvo é o Calvário. Amém. Agora, nós temos vindo aqui na casa de Deus para aprender um pouquinho de cada coisa. Você veio aqui para você aprender como se comportar como pai,
Você vem aqui para se aprender como se comportar como mãe, como filho, como filha, como cristão, como irmão. Como é que se comporta um irmão com o outro? É brigando? Não, é amando os irmãos, um com o outro. Tem divergência? Tem, toda família tem divergência. No natural é normal, mas logo acerta. Logo acerta. E na igreja também não é diferente. Mas o que acontece? Quando dentro da casa tem um cabeça mesmo dentro da casa ali, e de repente surge uma divergência, logo a voz fala, que é a cabeça da casa, que é o chefe de família, logo os filhos, não. O pai falou. Amém. Obrigado. Acabou a briga. Acabou a discussão. Entendeu? Agora, se não sair do púlpito, pai espiritualmente para a igreja falando, é os pastores, eles têm que ensinar a igreja essas coisas. E graças a Deus nós não temos esses tipos de problemas aqui, mas se porventura surgir, nós já estamos instruídos. Né? Nós não temos hoje, porque é pouca gente, é pequeno, que quando a família. Você tem um filho, ele não tem como brigar com o irmão dele, porque ele não tem outro irmão. Faz igual meu pai, tem 20 para você ver a brigueira que dá daí. Aumenta, quanto mais aumenta a igreja, mais os problemas vêm junto, né? Amém. Então é assim. Mas a palavra vai gerando filho, e a palavra vai dando-lhe a instrução e mostrando que as coisas vão se encaixando, né? E o bom é isso, é que nós temos um pai que sabe como conduzir cada filho, né, cada membro do seu corpo no seu lugar, né? Esse dedinho não pode ficar perturbando a vida do outro, né? Porque ele faz parte do corpo. Amém. Esse outro não pode ficar perturbando a vida do outro, né? Mas cada um tem a sua função, né? Todo mundo obedecer a regra, a coisa vai que é uma maravilha. Agora, se nós viemos aqui, ele prometeu fazer por nós o que nós temos de necessidade. Eu posso prometer para você alguma coisa e voltar atrás, mas se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é voltar atrás com a sua palavra. Amém. Ele não volta atrás, ele promete e cumpre. Amém. E é para isso que nós viemos aqui na igreja. Nós viemos aqui para termos essas orientações. Agora, é por isso, meus irmãos, que o pregador, todos os pregadores, é por isso que ele estuda a palavra de Deus. E ele medita na palavra de Deus. E procura, dentro da palavra, inspiração de como instruir a família de Deus. Amém. Procura. Tentando encontrar algo, ou melhor, porque esse pregador, ele não é nem da esposa mais dele. Ele não é. Ele não é mais dos filhos dele. Ele não é mais da família dele. Ele passa a ser um servo público. Ele passa a servir a família de Deus. Amém. Amém. Ele passa a deixar, às vezes, a esposa, às vezes até em casa, com seus problemas, com as suas dificuldades, e um monte de coisas, seus filhos, e fazer a obra que Deus comissionou a ele a fazer. Ele é um servo público, então ele tem que servir da melhor maneira possível. Amém. Agora, e ele é um servo público, né? Os políticos aí, eles servem o povo, né? Por causa do salário que eles ganham? Não. Não é por isso que eles servem o povo, não. Por amor à bandeira? Também não é. A gente não precisa ser inteligente para dizer para quem que é, né? A tradução você faz na sua cabeça, né? Agora, isso entrou dentro das igrejas, irmãos. Isso entrou dentro das igrejas. A política e a religião se juntaram.
E o objetivo é o mesmo. Política e religião se juntaram e o objetivo é o mesmo. É por isso que o grande sistema ecumênico está aí. O ecumenismo, juntando os assim chamados cristãos com o sistema de Apocalipse 17 e unindo-se cada vez mais, começando pelo seu batismo trinitariano e as suas doutrinas e aquelas coisas que vomitaram hoje, simplesmente fizeram uma sopa daquilo que estão comendo. E o objetivo deles, eu também não preciso falar para você, que eu acredito que você também já traduziu tudo que eu estou querendo dizer. Amém. Amém. Entendeu? Precisa eu ficar falando. Mas a noiva de Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Graças a Deus. Amém. O povo que ele vem buscar, escolhido de boas obras, não tem nada a ver com isso. Eles precisam de uma mensagem que dá sustentação para eles. Eles precisam de uma mensagem que coloca a igreja em ordem e dá condições dela ser raptada. Amém. E é para isso que esses pregadores precisam realmente entender o que estão falando. Entender. Chegar e mostrar realmente, não como fazem por aí, mas mostrar sobre as bases da Escritura. Porque é fácil eu tirar uma nota de 50 reais do meu bolso aqui, mostrar para a pessoa e falar: isso aqui é falso. Você olha e fala assim: não, mas não é, parece que é tão verdadeiro, né? E aí eu arranco uma outra e falo: e essa daqui é verdadeira. Para ter um falso tem que ter um verdadeiro. Amém. Por isso, irmãos, que tem que se observar uma coisa: chegar e dizer que o mensageiro desta era é falso, é fácil. Agora falsifique uma coisa de uma coisa falsa. Tenta imaginar, fala assim: eu vou pegar uma mula e vou falsificar uma mula. Não precisa, ela já é mula. Ela já é falsa. Você tem a máquina de fazer aquilo. E você sabe onde é que está essa máquina deles, religiosamente falando? Sabe onde é que está? Nessas escolas teológicas. Em 5 anos ele faz um outro mulo, um outro jumento, para pôr na cabeça das pessoas essas coisas. E aí o que acontece? Ele não sabe fazer outra coisa, não ficar relinchando. É falso, é falso. Aí você pega e traz ele para a Escritura e fala assim: escuta, e quando você vem aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, eu sou leigo, irmão. Não tenho um minuto de seminário. E dou graças a Deus que não me faz falta nenhuma. Não tem um segundo de seminário. Mas quando você chega ali, você encontra: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais e os filhos, aos filhos. Está falando de João Batista. E dos filhos aos seus pais. Está falando do mensageiro nessa era que nós estamos vivendo. Agora, vocês certamente aqui tem pessoas, como dizia o profeta, eu posso me dar o luxo também de falar, tem pessoas aqui que tem pelo menos o seu segundo grau formado em alguma coisa. O que significa a palavra envio? É futuro ou é presente? Futuro. Eu vou enviar a minha esposa para a casa da minha irmã. Eu vou enviar, eu não enviei ainda. Amém. Livro de Malaquias é o finalzinho do Velho Testamento. Ele falou assim: eu vos envio o profeta Elias. Aí eles ficam procurando. Falei: escuta, onde é que esse William Branham está na Bíblia? Fala: amigo, deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse que dava graças ao Pai por ter ocultado essas coisas dos sábios entendido e revelado aos pequeninos. Por que você não levanta a sua mão e agradece a Deus por ele ter te revelado isso? E ele veio e ensinou que o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo foi o mensageiro desta era, foi o Elias que encarou o sistema denominacional e mostrou: isso aí é falso.
Essa doutrina é falsa. Isso surgiu depois da morte do Elias, que veio preparar o coração dos pais, os apóstolos. Mas você não encontra nenhum apóstolo batizando em título de Pai, Filho e Espírito Santo. O mensageiro peitou porque estava com o mesmo espírito e virtude de Elias. Amém. Eu não falo que eles são falsos, eu falo que isso é errado mesmo. Amém. E eu tenho escritura para sustentar isso. Ele não tem escritura nenhuma. Eu gostaria que viesse um sujeito. Fala para um membro nosso que isso é falso. Fala para mim. Eu quero sentar. 5 minutos é o suficiente para botar esse espírito para correr. Amém. Eles enchem, eles querem brigar. Não, mas não precisa brigar. A escritura briga por mim. A palavra responde por mim. Amém. Ah, é falso? Então falsifica um jumento. Falsifica um jumento do outro jumento. Mas junta uma égua com um burro e dá um jumento. Amém. Ah, pastor, está chamando esses pregadores de burro? Eu não estou chamando nada de nada. Eu só estou dizendo para você como é que você cria um jumento. E como é que você faz isso tudo rinchado, tudo do mesmo jeito. Amém. Agora você que faz a tradução. Se você acha que você é burro, o problema é seu. Eu não sou. Eu não vou redar o pé um minuto, irmão. Diz que está escrito na Bíblia. Amém. É para isso que Deus levanta pregador. É para isso que ele levanta para ensinar. Nós não estamos aqui para ficar pulando igual légua aqui dentro, aqui, puf, 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 pedir para você ficar cantando e batendo rock dentro da igreja, de bateria e tirar a atenção do povo. Não, nós estamos aqui para chamar a sua atenção, fazer com que a igreja realmente entenda que tem que ter uma ordem. Deixa Deus falar. Amém. Agora escuta Deus falando. Vai lá em Malaquias, vai ler, vê se eu estou mentindo. Amém. Os discípulos chegou para Jesus e interrogaram ele, dizendo para ele assim: escuta, não é mister no livro de Mateus, capítulo, se não me falha a memória, não sou muito bom, 17, né, versículo 10 e 11 e 12, né, 10 e 11. A escritura diz assim: os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta, e a Bíblia diz que foi necessário abrir o entendimento deles. O nosso também precisou ser aberto, porque nós também não enxergávamos isso, mas ele veio e abriu o nosso entendimento. E hoje a gente tem preocupação com isso. Até o batismo, meu irmão, as pessoas acham que é uma beleza. Batizar, vir tomar a Santa Ceia, fazer o ato, lavar o pé, até aí tudo bem. Mas quando chega no mensageiro, enrosca. Os discípulos chegam, quando o mensageiro enroscaram, aí chegaram e fizeram uma pergunta, eles interrogaram, chegou para Jesus e interrogou. E Jesus disse que os sinais que ele fez, nós também faríamos, porque o Espírito de Jesus está em nós, o mensageiro, porque ele enviaria o Espírito dele para nós também. E nós somos muitas vezes interrogados. Então eles vêm e interrogam nós, é para nós que eles têm que interrogar. Interroga a nossa igreja, interroga nós, velho. Tem alguns que têm habilidade para isso, outros não têm. Mas tem habilidade para crer e assumir a sua posição, e quando você vê, vira um foguete subindo junto com o pastor e tudo. Amém. Interrogaram Jesus dizendo: escuta, não é mister que Elias venha primeiro? Aí Jesus falou para assim: Elias já veio. Falou daquele Elias lá chamado João Batista, que veio preparar o caminho e ensinar os apóstolos que Jesus estava vindo. E aí, assim, aqueles discípulos foram interrogar Jesus. Falou: João Batista já veio. Aí ele falou assim: mas, vírgula, para nas vírgulas, gente, fica atropelando o negócio não. Elias virá e restaurará todas as coisas. É esse que nós estamos pregando. Amém. Glória a Deus. Amém. É para isso que nós entramos no nosso quarto, eu acordo de madrugada, medito nas escrituras, eu fico nesse irmão, não tem medo de pregar o que eu prego. Amém. Pode vir o Papa. É a autoridade maior religiosa, que eles estão tudo ligados nisso aí, pode vir. Eu sei que ele não vem, mas se quiser vir, pode vir, desce daquela maneira, não precisa andar escoltado, eu tenho medo. Né? Mas a mensagem que eu prego atinge ele. Amém. Né? A mensagem que o mensageiro pregou atinge.
Agora eu não preciso ficar andando escoltado. Não, eu estou apoiado, estou protegido pela palavra. Você está protegido pela palavra. Elias virá. Tudo de novo. O profeta só durou até João Batista. Então quem que é esse agora? O maior profeta, né? Chamado Jesus. Uma prostituta viu que ele era um profeta. Vejo que tu és um profeta. Os pregadores falaram, ele é um diabo. Irmão, entra no YouTube e dá uma olhada do que ele chama a gente. Você pensa que isso faz a gente ficar nervoso? Não. Paulo diz, naquilo que eles chamam de heresia, é nisso que eu adoro a Deus. Apela que você vai ver no final quem é que vai pipocar no fogo dele. Apela. Nós não vamos apelar, nós vamos para a Escritura. Pode chamar, podemos ser chamados de seita, de heresia, podemos ser chamados de tudo. Falei assim, não, Jesus falou assim, por amor ao meu nome vocês vão sofrer esse tipo de perseguição. E nós estamos aqui para pagar o preço. Amém. Aí você olha e fala assim, não, isso aqui não é nada perto do que aconteceu lá no Calvário, quando aqueles cravos bateram na mão de Jesus, aquele sangue jorrou, cada sangue daquele que pingava no chão, um eleito era justificado. Amém. Seus pecados eram justificados, sua enfermidade era resolvida. Nós não precisamos fazer campanha de cura divina aqui não. Aqui você vai embora para a tua casa curado, depois você volta e fala assim, olha, estou curado. Estou curado. Do que você está curado? Estou curado do câncer. E não precisamos fazer cavalo de batalha para extorquir dinheiro de ninguém. Nem no mensageiro. Um dia que você viu um pregador dessa mensagem fazendo isso, você pode saber que ele está no caminho errado. Está no caminho errado, está dando o pulo mais errado da vida dele. Dessa mensagem que o profeta, esse Elias, enviado de Deus, pregou. Está errado fazer isso. Porque o que ele ensina nessa mensagem é assim: a fé para a sua cura está em você. Amém. O que eu posso fazer é pôr as minhas mãos sobre a sua cabeça e orar. Fazer uso do ofício que ele me deu. Mas se você não tiver fé, você vai embora do mesmo jeito. Quando ele orava pelas pessoas, ele punhava as mãos sobre a cabeça das pessoas e dizia assim: creia no Senhor Jesus e vá para a sua casa curado. Amém. Mas olha que ele falava: creia no Senhor Jesus. Ele falou: não, creia em mim, o mensageiro, o Elias desta era, e vá para a sua casa curado. Ele falou, nunca puxou essa honra para ele. O dia que você vê qualquer pastor dessa mensagem pregando, puxando essa honra para si, toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Ele não é Deus. Ele não é Deus, eu não sou Deus. Eu posso fazer a minha parte, eu tenho que fazer. Se você vem no altar, né, é o meu dever orar pelos enfermos. É o meu dever, eu nunca vou deixar de fazer isso. Mas numa ocasião tem uma mensagem que o profeta prega, e a pessoa chegou para o irmão Brando e falou assim: eu tenho fé que eu estou curado. Aí ele pegou e respondeu: olha, você tem fé que você está curado, por que você está fazendo aqui na frente da oração? Poxa, tem fé para ser curado, para que orar mais? Já está curado. Ei, irmão, a coisa vai muito além. A coisa vai muito além do que a gente está vendo ainda. Por isso que o profeta falou: fala-se 2 horas sobre dinheiro dentro da igreja, sobre as coisas, e 5 minutos de Jesus e junta a pasta e vai embora. Mas nós somos servos públicos de Deus, nós estamos aqui buscando mostrar para você a sua rota, da onde você veio. Se você veio de Deus, você tem que voltar para lá. E a única maneira de você voltar para Deus é através do sangue, através da palavra de Deus. Então é por isso que nós temos o dever de ensinar todas as coisas. Você não ficar enrolado nessas coisas. Agora, que Deus teria que dizer para o seu povo algo que os ajudaria. Talvez isto os condenaria aos seus pecados, mas isto seria uma ajuda para levantá-los. Os próprios pastores entram em parafuso com isso.
Enquanto eu estou pregando isso, eu começo a me lembrar de algumas coisas que eu preciso melhorar. Condeno a mim mesmo, né? Mas ele diz assim: isso vai te ajudar, seu ministério, vai ajudar a sua congregação, vai ajudar as pessoas, o povo que eu coloquei sobre as suas mãos. Você vai ter que responder, cada ministro vai ter que responder pela alma de cada eleito. Isso os levantará você, porque para que eles possam abandonar seus pecados e então se levantarem para servir ao Senhor. Amém. Esse abandono do pecado, irmão, tem que existir. Deixar de parecer com o mundo tem que existir. Tem que existir. A doutrina, isso é doutrina. Deus está aí em busca de pessoas que sejam testemunhas. Amém. E o ministério e os ministros devem procurar por essas coisas. Por que nós devemos procurar por essas coisas? Para ensinar para a igreja. Para ensinar para a igreja. É por isso que nós ensinamos as nossas irmãs como se vestir decentemente, com pudor, viver uma vida diferente das pessoas do mundo. Ensinamos nossos irmãos a viver uma vida diferente do mundo, comprando, pagando, as nossas irmãs andando corretamente. Ah, mas lá na igreja fulano de tal, eles vivem qualquer tipo de problema, qualquer tipo de jeito, mas você não é lá, hein? Que nós tivemos na quarta-feira, sua estrutura foi feita diferente. Você vai ficar enfiando pena de urubu em você? Vai ficar enfiando pena de urubu em você, sendo que a sua estrutura foi para produzir pena de pomba? Por que pena de pomba? Porque você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi descer sobre o cordeiro em forma do quê? Em forma de uma pomba. Então produz a pena de pomba. Você já pensou que coisa feia? Uma pomba toda branca com as manchas pretas nela? Esquisito? E está aí. Aí você pergunta: pastor, e na sua igreja não tem isso? Só eu digo para você que tem. Ah, mas daí o que resolve? Eu prego. Amém. Eu tiro o sangue da minha mão e você faz o que você quiser da sua vida. Eu ensino. Eu ensino o que o mensageiro ensinou. Agora, quer viver qualquer tipo de vida, depois não reclama da sorte, né? Diz que nós temos que colher tudo que nós plantamos. Então, nós plantamos feijão. Não adianta você ir lá com um saquinho querer encher de arroz. É feijão que vai ter que levar. E aí, que Deus nos ajude mais uma vez a guardar isso em nossos corações. E que nós possamos fazer com que isso fique realmente valendo no coração de cada um de nós. Cada culto, cada reunião que nós temos é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos alinharmos com Sua palavra e assim chegarmos àquela estatura do varão perfeito, que é Cristo, e encontrarmos com Ele face a face como Ele é. Uma noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, sem nada dessas coisas. Estamos passando por um julgamento da palavra hoje, para que não tenhamos que encarar o tolo do julgamento naquele dia. Nosso desejo é descer com Ele nas nuvens para julgar o mundo. Temos uma promessa: basta crer e obedecer o que está escrito na palavra. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter aqui a leitura para termos a nossa oportunidade de Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia aqui em Fazenda Rio Grande. E você que ainda não tomou a sua Santa Ceia, pode tomar o caminho da mesa e fazer o que Ele disse que nós devemos fazer. Até que Ele venha, nós tomamos o pão asmo, sem mistura de nada, como diz a Escritura, o próprio pão asmo representando o corpo de Jesus Cristo, e o vinho tinto, seco, representando o sangue de Jesus Cristo. Então nós vamos tomar isso
em cumprimento à Escritura, que diz que devemos fazer isso em memória de Cristo até que Ele venha. Muitos já estão aí pregando, dizendo que Ele já veio. A prova de que isso não é verdadeiro, né, é que nós ainda estamos tomando a ceia. E se Ele tivesse vindo, eu não estava aqui. Você também não estaria aqui. Muito simples de você fazer uma interpretação e deixar esse sistema que saiu de dentro da própria mensagem com uma coisa chamada pelo profeta de exagero, ensinamento exagerado. Mas acho que tem sempre alguém para crer em alguma coisa. Semente da mesma espécie tem que andar junto. Pássaro da mesma plumagem tem que andar junto. Contudo, eles criam assim, nós respeitamos. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que já chocou. Amém?